Seja muito bem-vindo a esse vídeo e na nossa série Características dos fertilizantes de hoje, nós vamos falar sobre o superfosfato triplo e como que ele pode ser muito interessante para a adubação de plantio na cultura do maracujá. Vamos lá. Primeiro a gente precisa conhecer esse fertilizante, né? A maior parte das pessoas, dos produtores, utiliza mais o superfosfato simples, até o duplo, e o triplo ele ainda é menos utilizado que os outros dois. Em algumas regiões se utiliza em até grande quantidade. Mas o superfosfato triplo, ele é uma reação lá da rocha fosfática moída com ácido fosfórico. E esse fertilizante ele tem duas características que chamam bastante atenção nele. A primeira é a sua porcentagem de fósforo. Vamos colocar isso daqui. Ele tem aí cerca de 41% de fósforo, de P2O5, da nossa pentose de fósforo, o que é muito interessante, ou seja, uma quantidade razoavelmente alta de fósforo, né, o que facilita muito aí a minha fertilização. Agora tem outro fator que pouca gente sabe e que pode ser muito bem aproveitado, né, através desse fertilizante, que é a sua porcentagem de cálcio. Esse fertilizante tem 10% de cálcio. Olha que interessante, isso aqui é muito interessante. Por que ele é muito interessante? Porque na maior parte das vezes eu vou utilizar o fósforo, né, a sua grande quantidade no plantio, por conta aí do desenvolvimento radicular. E essa é também uma época que eu preciso da minha quantidade de cálcio em equilíbrio no solo, eu preciso de uma alta quantidade de cálcio, né? Eu vou pegar aqui o exemplo da cultura do maracujá, você vai entender melhor do que eu estou falando. Vou pegar aqui o exemplo, você vai conseguir ter essa percepção, né, mais fácil de ser entendida. A cultura do maracujá ela precisa aí de uma saturação por bases de 80% para que a gente possa ter uma boa produção. 80% é a saturação por base ideal. Lá na sua adubação de plantio, você vai precisar colocar aí aproximadamente 20 litros aí de esterco de gado ou aí 10 litros de esterco de galinha, 8 mais ou menos, pode ser já compostado. Ok? É muito interessante essa quantidade de matéria orgânica para uma saturação por base de 80%, ela é importante demais, tá ok? Eu preciso aí de uma quantidade razoável de matéria orgânica no meu solo, beleza? Eu vou precisar de 200 gramas de fósforo, né, lá no plantio, lembra? Isso daqui é a adubação de plantio, eu vou precisar aí de 200 gramas de fósforo, ok? E eu vou precisar também fazer uma pequena aplicação aí de calcário dolomítico na cova. É lógico que essa quantidade você precisa ter aí uma forma bem precisa. Eu preciso saber calcular a quantidade de calcário por cova. Se você não lembra, nós temos um vídeo aqui falando como fazer aí a aplicação de calcário na cova, como é que eu calculo para chegar no resultado ideal. Tudo bem? Então volta aqui, nós temos aqui, é só você buscar aqui calcário na cova, que você vai conseguir encontrar. Enfim, então eu preciso aí de 200 gramas de P2O5, de fósforo na cova, e eu preciso também aí de uma quantidade de calcário dolomítico. Lembra? A saturação por bases que a cultura do maracujá exige, ela é alta. Isso quer dizer que essa quantidade de calcário vai substituir a calagem? Não, você vai fazer a calagem também no processo correto, elevar a saturação por base, mas a gente recomenda que se utilize também o calcário na cova. Uma média que você pode utilizar é de 200 gramas de calcário dolomítico na cova. Isso pode ser mais e isso pode ser menos, de acordo com a sua análise de solo. Mas isso aqui é só um exemplo. A questão é que se eu for utilizar o superfosfato triplo, eu posso deixar de utilizar aí o calcário dolomítico na cova. E isso é interessante, porque se você errar a quantidade de calcário dolomítico, você pode trazer mais prejuízos do que benefício, porque você vai elevar demais o pH no ambiente radicular e o fósforo já não vai estar disponível mais para a planta. O fósforo é enjoado, né? Ele precisa de um pH ideal para que ele possa estar disponível. E neste caso, eu utilizando o superfosfato triplo, eu vou estar colocando também o cálcio, e aí eu posso excluir o calcário dolomítico, porque a quantidade que eu vou colocar aqui é alta. Quer ver? Vamos fazer o cálculo. A necessidade que eu preciso é de 200 gramas de P2O5 por hectare. Se eu for colocar aqui, por exemplo, 100 gramas de superfosfato triplo, eu vou ter aí então 41 gramas, né,
de fósforo, né? Da minha pentose aí de fósforo, 41 gramas. Porém, eu estou precisando de 200 gramas, ok? X, vamos fazer o cálculo, que eu ainda não fiz, né? Vou fazer aqui agora junto com você. 200 vezes 100 dividido por 41. Fiz errado aqui. 200 vezes 100 dividido por 41. Agora sim. Vai dar aí aqui 487,8 aproximado, tá? Gramas de superfosfato triplo por cova. Você está colocando uma quantidade bem grande, né? Perceba que a necessidade de fósforo dele aqui é bem alta. Então eu estou colocando 487,8 gramas de superfosfato triplo por cova aí para a cultura do maracujá. Porém, nessa quantidade eu também vou ter uma quantidade de cálcio. Vamos ver quanto que vai dar isso daqui. A cada 100 gramas do meu superfosfato triplo, eu vou ter aí 10 gramas de cálcio. Porém, eu estou colocando 487,8. É lógico que você pode arredondar isso daqui, beleza? Fazendo a multiplicação, vezes 10 dividido por 100, vai dar aí 48 gramas de cálcio. Ou seja, eu estou colocando 48 gramas de cálcio por cova, beleza? Então, olha que interessante. Toda vez que eu fizer essa aplicação de 487,8 gramas de superfosfato triplo na cova para a cultura do maracujá, eu também estou aplicando 48 gramas de cálcio. Olha que interessante, isso vai ajudar bastante. Eu não vou precisar de utilizar o calcário dolomítico diretamente na cova, posso fazer minha calagem normal e aí eu vou estar fazendo uma adubação de plantio para a cultura do maracujá bem precisa. Vale lembrar que essa aplicação ela deve ser feita 30 dias antes do plantio. Tudo bem? Gostou desse vídeo? Então é o seguinte, se você tem interesse em conhecer outro tipo de cultura, né, colocar outro tipo de fertilizante, coloca aqui embaixo desse vídeo que nós vamos colocar no nosso cronograma. E vale lembrar, se você tem interesse em se especializar em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, você precisa conhecer o nosso curso, o CEPRAC, que hoje já é o principal curso de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil. Ele é um curso 100% online, tem certificado, tem suporte 24 horas para você tirar todas as suas dúvidas. Você aprende desde os princípios básicos e avançados de como interpretar a análise de solos, como fazer recomendações de adubação mineral simples, formulada, orgânica, calagem, gessagem, fertirrigação, adubação foliar. Você aprende como fazer correção e adubação para pastagens. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre esse curso, aqui embaixo tem um link, clica lá, vai lá no nosso site e você vai ter todas as informações. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.